Silêncio, porque o que vou revelar agora não é natural, é espiritual. Há algo se movendo no invisível neste exato momento. Laços foram armados, redes foram estendidas no caminho de muitos, mãos ocultas tentaram tocar sua provisão enquanto você dormia. Os salmos já falavam sobre isso. Armadilhas preparadas às escondidas, emboscadas cavadas no secreto, inimigos que agem na sombra. E eu digo com autoridade profética, não é por acaso que você está aqui agora. Se o seu coração amanheceu pesado, se as contas parecem multiplicar, se portas financeiras insistem em se fechar, se há um cansaço inexplicável sugando sua força, saiba, isso não é apenas circunstância. Existe um ataque invisível tentando drenar recursos, atrasar respostas e enfraquecer sua esperança. Mas antes que o inimigo avance mais um passo, o Senhor te trouxe a este altar de oração. Eu vejo, no mundo espiritual, laços sendo tensionados, mas também vejo o braço forte do Senhor entrando em ação. O Salmo 27 não é apenas uma leitura, é um decreto de proteção ativa. Quando a palavra é liberada, armadilhas se rompem, emboscadas falham e a escuridão recua. Hoje algo começa a ser quebrado enquanto você ouve. Levante agora o seu espírito, porque esta oração não é comum. É um chamado de guerra espiritual. É o início do dia sob cobertura celestial. O mesmo Deus que foi fortaleza para Davi quando inimigos se levantaram ao seu redor, é o Deus que se levanta por você agora. O Senhor é luz onde havia confusão, é a salvação onde havia medo, é fortaleza onde havia esgotamento. Talvez você tenha acordado pensando nos desafios, nos boletos, nas respostas que não chegaram, nos projetos travados. Mas ouça com atenção, quem começa o dia declarando a palavra não caminha desprotegido. Quem ora atrai discernimento, favor e livramento imediato. Quem se esconde no Senhor não cai nas armadilhas preparadas no escuro. Hoje, antes que o inimigo toque no que é seu, o Salmo 27 é ativado sobre sua vida. A luz de Deus expõe o que estava oculto, a fortaleza do Senhor se levanta ao seu redor e você não caminhará mais em medo, mas em direção, cobertura e vitória. Permaneça, ore, declare, porque algo invisível está sendo quebrado agora. Independentemente do tamanho do problema que você enfrenta agora, independentemente da intensidade da dor que tenta sufocar seu coração, há uma verdade espiritual que precisa ser declarada. Quando Deus ocupa o centro da sua vida, tudo começa a se alinhar. Nada permanece fora do lugar quando a presença do Senhor governa seus pensamentos, suas decisões e suas orações. Talvez você esteja vivendo dias de luto silencioso, pressões financeiras, batalhas emocionais ou respostas que parecem não chegar. Mas ouça com atenção. Quando você ora com fé verdadeira, quando se posiciona espiritualmente, algo se move no céu. Portas que estavam trancadas começam a ranger, caminhos que pareciam bloqueados se abrem. A paz de Deus invade áreas da sua vida que antes eram dominadas pelo medo e pela confusão. Isso nos lembra do que aconteceu com Josué diante dos muros de Jericó. Deus não pediu estratégias humanas, nem força militar. Ele pediu obediência, fé, oração e confiança total. Enquanto eles caminhavam, oravam e adoravam, algo invisível estava acontecendo. No tempo certo, os muros que pareciam impossíveis simplesmente caíram. Aquilo que não cedeu à espada, cedeu à presença de Deus. E hoje não é diferente. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, até os obstáculos mais antigos desmoronam. Veja também o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele recebeu um decreto de morte. Aos olhos humanos, não havia mais solução, mas ele virou o rosto para a parede e orou. Ele clamou com sinceridade, com fé, com o coração quebrantado, e Deus interveio. O Senhor mudou o decreto, anulou a sentença e acrescentou anos à sua vida. Isso revela algo poderoso. A oração muda histórias, transforma destinos e desfaz planos do inimigo. É exatamente isso que o Salmo 27 nos ensina. Mesmo que um exército se levante contra nós,
o nosso coração não temerá. Mesmo que a guerra se levante, permanecemos confiantes. Talvez essa guerra não seja visível, talvez esteja acontecendo dentro de você, na mente, nas emoções, nas finanças, na esperança. Mas hoje, pela palavra, Deus está fortalecendo o seu espírito. Declare isso com fé. O Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é a fortaleza da sua vida. E quando Deus é a sua fortaleza, nenhuma batalha tem a palavra final. Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos agora em Tua presença não com medo, mas com autoridade espiritual, firmados na Tua palavra e protegidos pelos salmos. Pai, Tu conheces cada batalha escondida, cada opressão silenciosa, cada ataque que tentou se levantar contra esta casa, esta família e este propósito. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno que toda inveja lançada contra esta vida seja repreendida. Toda palavra carregada de ódio, todo olhar mal intencionado, toda intenção escondida que tentou roubar a paz, seja quebrada agora. Que toda seta disparada no oculto caia por terra, porque o Senhor é escudo ao redor do teu povo. Eu repreendo toda feitiçaria, toda obra feita nas trevas, todo laço espiritual levantado contra esta família. Seja por palavras, rituais ou pensamentos malignos, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Pela espada do Senhor descrita nos Salmos, toda corrente invisível é cortada, toda prisão espiritual é desfeita, toda influência do mal perde a força. Eu ordeno que toda maldição familiar, repetição de dor, ciclos de perdas e fracassos herdados do passado sejam encerrados hoje. O Senhor é fortaleza firme, muralha inabalável, luz que dissipa toda a escuridão. Onde havia opressão, entra a libertação. Onde havia confusão, entra a direção. Onde havia medo, entra a paz que excede todo o entendimento. Pai, levanta agora teu escudo de proteção sobre esta casa, guarda os pensamentos, protege as finanças, cobre o casamento, fortalece a fé. Que nenhum ataque prospere, que nenhuma emboscada avance, porque o Senhor é a nossa salvação e a nossa defesa. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece, como sinal de fé e concordância com aquilo que Deus está fazendo agora no mundo espiritual. Declaramos que a luz do Senhor está iluminando caminhos, revelando armadilhas ocultas e conduzindo teus filhos em segurança. Pela autoridade da tua palavra, afirmamos: somos guardados, somos livres, somos protegidos. Que este dia comece debaixo da tua fortaleza e que toda obra contrária seja anulada. Nós recebemos a vitória, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. A forma como você escolhe começar o seu dia no Espírito define a atmosfera que vai te acompanhar ao longo de todas as horas seguintes. Quando você se levanta e decide orar, quando escolhe declarar a palavra antes de qualquer outra voz, você não está apenas demonstrando fé, você está ativando princípios espirituais que movem o céu a seu favor. E quando esses princípios são ativados, Deus começa a agir em áreas da sua vida que você nem percebeu que precisavam de intervenção. O Salmo 27 nasce exatamente desse entendimento. Davi não escreveu essas palavras em um momento confortável. Ele estava cercado por pressões, ameaças e adversários que humanamente seriam suficientes para fazê-lo desistir. Ainda assim, ele não começou reclamando, nem se entregou ao medo. Ele começou declarando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa é a chave espiritual que muda tudo. Quando você começa o dia lembrando quem Deus é, automaticamente você entende quem você é nele. A luz do Senhor ilumina caminhos que pareciam confusos, revela armadilhas ocultas, traz discernimento para decisões difíceis e abre portas onde antes só havia muros. A salvação do Senhor não é apenas para a eternidade, ela se manifesta agora, protegendo, guardando e sustentando você em meio às tempestades da vida. Pare por um instante e reflita sobre a sua própria história. Quantas batalhas você venceu sem ter forças suficientes?
Quantas portas se abriram quando tudo dizia que não havia mais saída? Quantas vezes Deus interveio no último minuto, quando a esperança parecia acabar? Isso não foi acaso. Isso foi o cuidado constante de um Deus que nunca deixou de estar presente. Talvez hoje você esteja enfrentando decisões difíceis, pressões internas ou incertezas sobre o futuro. Mas o Salmo 27 nos lembra que quando o Senhor é a nossa fortaleza, nenhuma ameaça tem a palavra final. Começar o dia com Deus é declarar que o medo não governa, que a ansiedade não manda e que as circunstâncias não controlam o seu destino. Aqui, no Atos da Fé, nós declaramos juntos: o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. E quando Ele está à frente, o dia não começa em derrota. Começa em direção, proteção e vitória. Lembre-se do que aconteceu quando Pedro estava no barco e viu Jesus caminhando sobre as águas. Ele teve fé suficiente para sair do lugar seguro e dar passos impossíveis. Enquanto seus olhos estavam fixos no Senhor, o impossível se tornou realidade. Mas no momento em que desviou o olhar e passou a observar o vento e as ondas, começou a afundar. Isso nos ensina algo profundo. Quem começa o dia olhando para os problemas se afolga nas preocupações. Mas quem fixa os olhos em Deus caminha acima das circunstâncias. E neste dia, a pergunta é direta e necessária: onde estão os seus olhos? Estão presos às contas, às notícias, aos conflitos, aos diagnósticos e às portas fechadas? Ou estão voltados para o Deus que cura, que provê e que sustenta? Talvez você tenha acordado com aquele peso no peito, com medo de não conseguir enfrentar o dia, sem saber como resolver o problema no trabalho, a tensão dentro de casa ou a incerteza sobre o amanhã. Mas ouça com atenção: Deus é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Quando Ele está no centro, o medo perde a força. Se Deus é por você, quem poderá se levantar contra você? Essa não é apenas uma frase, é uma verdade espiritual. O Salmo 27 declara que mesmo quando pessoas falham, quando o apoio humano se perde e o sentimento de solidão aparece, o Senhor permanece fiel. Ele não abandona, Ele acolhe, levanta, fortalece e sustenta. Mesmo quando ninguém entende a sua dor, Deus entende. Mesmo quando ninguém vê a sua luta, Deus vê. Olhe também para Davi diante de Golias. Enquanto todos viam um gigante impossível de vencer, Davi enxergava um Deus infinitamente maior. Ele não mediu o problema, ele declarou a grandeza do Senhor. Por isso, a vitória não veio pela força humana, mas pela confiança em Deus. Aquele gigante caiu porque Davi começou a batalha com os olhos no céu, não no tamanho da ameaça. Hoje, Deus te chama a fazer o mesmo. Não negue as dificuldades, mas não as coloque no centro. Coloque Deus. Comece este dia com os olhos firmes na luz, com o coração ancorado na salvação e com a certeza de que o Senhor é a sua fortaleza. Aqui no Atos da Fé, nós caminhamos assim, não pelo que vemos, mas pela fé naquele que nunca falha. Permaneça firme. O dia ainda não terminou e Deus ainda está no controle. Isso fala diretamente com a sua realidade hoje. Talvez o seu Golias não tenha armadura nem espada, mas tenha nome, dívidas acumuladas, um diagnóstico difícil, um coração ferido, o desemprego que persiste, a ansiedade que não dá trégua, a solidão que aperta quando o dia amanhece. Ainda assim, a verdade permanece a mesma. Assim como Davi se levantou, você também pode se levantar em fé, não pela sua força, mas pelo nome do Senhor. Declare com convicção: eu me levanto contra este problema em nome do Senhor dos Exércitos. O Salmo 27 nos conduz a uma esperança viva quando afirma: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso significa que a ação de Deus não está restrita ao futuro distante. Ele age agora, ele se manifesta hoje. O cuidado do Senhor alcança sua casa, suas finanças, sua saúde, seu trabalho, seu casamento, sua vida emocional e espiritual. A vitória começa aqui e agora.
Por isso, não permita que a angústia governe a sua manhã. Não deixe que o medo dite o ritmo do seu dia. Não entregue sua paz às preocupações. Entregue sua manhã nas mãos de Deus. Aqueles que oram primeiro, que colocam o reino de Deus em primeiro lugar, experimentam o cuidado completo do Senhor. Se esta oração está falando com você, ajude este canal a continuar alcançando mais vidas. É simples, é gratuito e faz toda a diferença. Curta este vídeo, se inscreva no Atos da Fé, compartilhe com alguém que você ama e escreva nos comentários o seu Amém. Assim, juntos, seguimos espalhando fé, esperança e a palavra de Deus. Permaneça comigo. Agora, entramos em um momento de oração profunda. Há algo sendo preparado no mundo espiritual enquanto você ouve estas palavras. Creia, o sobrenatural de Deus pode tocar sua vida hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que nunca perdeu uma batalha sequer. Tu és a nossa luz quando tudo parece escuro. Tu és a nossa salvação quando não vemos saída. Tu és a nossa fortaleza quando as forças falham. Nesta manhã, nos colocamos diante de Ti para Te adorar. É reconhecer que só Tu és Deus. Recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória. Obrigado por este novo dia que começa. Obrigado porque abrimos os olhos, respiramos, caminhamos e seguimos em frente. Isso já é milagre. Isso já é prova do Teu amor, da Tua bondade e da Tua fidelidade. Até aqui, Tu nos sustentaste e cremos que continuarás conosco em cada passo deste dia. Senhor, neste dia, nós Te agradecemos por toda a proteção que já recebemos, inclusive por aquelas batalhas que nunca vimos, mas que o Senhor venceu em nosso favor. Obrigado por cada livramento silencioso, por cada mal desviado, por cada porta que se fechou porque era armadilha, por cada pessoa que foi retirada do nosso caminho porque seria um laço. Quantas vezes o Senhor nos livrou das redes do inimigo sem que percebêssemos? Hoje reconhecemos foi a Tua mão que nos guardou. Declaramos com fé aquilo que está escrito no Salmo 27. Tu és a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. E se o Senhor está conosco, quem poderá se levantar contra nós? Nenhuma ameaça é maior que o Teu poder. Nenhuma estratégia do inimigo é mais forte que a Tua proteção. Pai, ilumine hoje os nossos passos. Ilumina nossos caminhos, nossas decisões, nossos pensamentos e emoções. Que tudo aquilo que não vem de Ti se dissipe agora, assim como a escuridão foge diante da luz. Que a Tua luz revele armadilhas ocultas, mentiras disfarçadas, ilusões e enganos preparados contra nós. Não queremos andar no escuro, queremos andar guiados pela Tua presença. Nesta manhã, colocamos no Teu altar todos os nossos planos, sonhos e ansiedades. Confiamos ao Senhor nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas finanças, nossa saúde e nossos projetos. Entregamos também nossos pensamentos e emoções, para que tudo esteja alinhado com a Tua vontade. Reveste-nos agora com a Tua armadura espiritual. Cobre-nos com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Sabemos que essa armadura nos mantém firmes nos dias difíceis, e muitos estão vivendo dias de luta, angústia, medo e incerteza. Mas a Tua palavra nos garante, ainda que um exército se acampe contra nós, nosso coração não temerá. Ainda que a guerra se levante, permanecemos confiantes no Senhor. Pai, fortaleça nossos corações neste dia. Renova nossas forças. Dá-nos coragem para enfrentar este dia com fé, confiança e esperança, sabendo que não caminhamos sozinhos.
Curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e escreva nos comentários o seu amém. É de graça, e esse simples gesto nos ajuda a continuar levando oração e esperança a muitas pessoas. Seguimos confiantes, guardados e protegidos em nome de Jesus. Amém. Senhor, conceda-nos neste dia força e coragem espiritual para enfrentar tudo o que vier diante de nós. Que não sejamos dominados pela angústia, pelo medo ou pelas preocupações que tentam roubar a nossa paz. Pelo contrário, que sejamos preenchidos pela Tua presença, envolvidos pela Tua paz e sustentados pela Tua palavra viva e poderosa. Agora, pela autoridade do nome de Jesus, nós nos levantamos em guerra espiritual e repreendemos todo espírito de confusão, todo pensamento de fracasso, derrota, incapacidade, desânimo e abandono. Tudo aquilo que tentou se estabelecer na mente e no coração seja quebrado, cancelado e derrubado agora no mundo espiritual. Que toda flecha inflamada do inimigo caia por terra neste momento. Todo dardo lançado, toda palavra maldita, toda maldição pronunciada contra nossas vidas, toda inveja, todo ataque oculto, toda obra das trevas seja destruída agora pelo poder do nome de Jesus. A Tua palavra declara que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós será condenada. Essa é a herança dos que confiam no Senhor. Nós recebemos essa promessa e caminhamos nela com fé. Pai, declaramos que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanham neste dia. Declaramos que nenhum ataque do inimigo terá poder sobre nós. As portas que vêm de Ti se abrirão e as que não vêm da Tua vontade se fecharão. Cremos que a Tua mão poderosa vai à nossa frente, endireitando caminhos tortuosos, quebrando barreiras, despedaçando correntes e trazendo provisão onde parecia não haver saída. Que nenhuma decisão hoje seja tomada fora da Tua vontade. Que nossos olhos sejam guiados pela Tua luz, que nossa boca seja instrumento de bênção, que nossas mãos produzam frutos e que nossos passos sejam firmes, dirigidos por Ti. Pai, visita agora cada lar, cada família e cada pessoa que ora conosco neste momento. Entra com a Tua paz, traz cura onde há dor, libertação onde há opressão, restauração onde houve perdas e provisão onde há necessidade. Que milagres aconteçam, que testemunhos nasçam e que a Tua presença seja sentida de forma real. Nós confiamos em Ti, caminhamos protegidos, fortalecidos e guiados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, intervém agora nos casamentos, nos filhos, nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, nos projetos, no trabalho, nos estudos e nos sonhos. Toca também naquilo que esta pessoa não consegue colocar em palavras, mas que o Senhor conhece profundamente, porque Tu sondas os corações que Te buscam com sinceridade. Em nome de Jesus, pedimos que ao longo deste dia, a Tua presença seja sentida de forma real, viva e poderosa. Que cada passo, cada conversa, cada pensamento e cada decisão sejam guiados e protegidos por Ti. Declaramos nesta manhã que nenhuma voz do inimigo terá espaço em nossa mente. Nenhuma mentira, acusação ou pensamento de fracasso e incapacidade prevalecerá, porque a Tua palavra é a verdade e afirma que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, vem agora quebrar toda maldição espiritual que tentou se levantar contra esta vida. Quebra os laços invisíveis, emocionais e espirituais. Desfaz correntes de angústia, medo, insegurança, dúvida, depressão e tristeza. Que todo espírito de opressão caia agora em nome de Jesus. Que as trevas recuem e desapareçam diante da Tua poderosa luz, a mesma luz que Davi declarou quando disse: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação."
Levanta nesta manhã teus filhos e filhas como guerreiros espirituais. Que eles compreendam que não estão sozinhos, não estão abandonados e não foram esquecidos. Assim como houve uma estratégia espiritual de libertação no passado, declaramos hoje que esta oração é como a flecha da libertação do Senhor, lançada sobre este dia, sobre esta vida e sobre este lar. Toda seta contrária cai por terra, todo ataque retorna sem causar dano. Caminhamos protegidos, guardados e fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, declaramos nesta noite que teus anjos acampam ao redor dos teus filhos, protegendo, guardando e livrando de todo o mal. Como está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Cremos nessa proteção ativa, constante e sobrenatural sobre cada casa, cada caminho e cada decisão tomada hoje. Profetizamos portas que se abrem e caminhos que são desobstruídos. Declaramos contratos assinados, oportunidades liberadas, empregos que chegam, promoções que se concretizam, negócios que prosperam e soluções sobrenaturais que surgem no tempo certo. Declaramos respostas que vêm do céu, curas que se manifestam, famílias restauradas e a paz do Senhor invadindo cada lar. Que o teu sobrenatural se revele nos detalhes deste dia. Confrontamos agora toda doença, toda dor e todo diagnóstico contrário pela tua palavra viva. Está escrito que pelas feridas de Cristo fomos curados. Portanto, libera tua paz e tua cura agora. Cura o espírito, o coração, o corpo, as emoções e a alma. Toca nas feridas invisíveis que tentaram cansar, entristecer e bloquear esta vida. Derrama uma unção de restauração tão profunda que até o que parecia perdido comece a ser reconstruído hoje. Assim como uma única visita transformou completamente uma história no passado, pedimos, entra, Senhor, em nossa casa e em nossa história. Entra no nosso dia a dia, nos projetos, relacionamentos, finanças, sonhos e decisões. Realinha o que está fora do lugar, repara o que foi quebrado e restaura tudo que o inimigo tentou destruir. Caminhamos sob tua luz, guardados por ti, confiantes no teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Amado Pai, traz de volta a paz onde havia confusão, a harmonia onde existia discórdia, a prosperidade onde havia escassez, a saúde onde a doença tentou se instalar e a vida onde o inimigo semeou a morte. Declaramos que o teu poder está restaurando ambientes, corações e histórias nesta manhã. Hoje afirmamos que este dia está selado, consagrado e totalmente colocado em tuas mãos. Nenhuma flecha lançada, nenhuma emboscada preparada, nenhuma armadilha escondida e nenhum plano das trevas prosperará. Tudo o que tentou atrasar, paralisar ou impedir este avanço seja agora desarraigado, cancelado e destruído em nome de Jesus. Proclamamos que este dia será luminoso, produtivo, abençoado e cheio de surpresas vindas do céu, porque é o Senhor quem caminha à nossa frente. Cremos na promessa de que tu vais adiante de nós, que não nos deixas e não nos abandonas. Por isso, não tememos e não desanimamos. Confiamos em ti e descansamos na tua palavra, porque tu és a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza. Agora, onde quer que você esteja, pare por alguns segundos. Feche os olhos, respire fundo e permita que estas palavras não fiquem apenas nos seus ouvidos, mas alcancem o seu espírito. Imagine o Senhor segurando a sua mão, guiando seus passos, iluminando seu caminho e fortalecendo você para tudo que este dia trará. Entenda, você não está sozinho. Não é coincidência estar aqui agora ouvindo esta oração. É amor, é cuidado, é Deus dizendo: eu estou com você, eu sou a sua luz, eu sou a sua salvação, eu sou a sua fortaleza. Talvez por muito tempo você tentou resolver tudo com suas próprias forças, confiando apenas em pessoas, estratégias humanas ou em si mesmo. E isso trouxe cansaço, ansiedade e frustração. Mas hoje Deus está fazendo a diferença.
Ele te chama de volta ao alinhamento espiritual. Ele te convida a descansar nele. E quando você descansa em Deus, Ele age por você. Descanse agora nos braços do Senhor. Confie na direção dele e entregue o controle a quem realmente sabe conduzir todas as coisas. A palavra nos lembra: espere no Senhor, seja forte e corajoso. Sim, espere no Senhor. Isso não é apenas um conselho, é uma expressão de amor. Deus conhece o coração inquieto, a ansiedade por respostas rápidas, o peso de esperar tanto tempo. Ainda assim, Ele ensina que aqueles que aprendem a esperar nele jamais serão frustrados. Reserve alguns instantes para refletir sobre tudo o que você carrega por dentro. Dores antigas, feridas abertas, decepções, medos, inseguranças e o cansaço de esperar por uma resposta que ainda não chegou. Deus te trouxe até aqui para dizer: meu filho, minha filha, entregue tudo isso a mim. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Jesus nos fez um convite cheio de compaixão. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É exatamente isso que o Senhor deseja fazer agora: aliviar o seu coração, retirar o peso dos seus ombros e preencher sua vida com paz, força, fé e esperança. Permita que a presença do Espírito Santo te envolva neste momento. Sinta a paz de Deus invadir o lugar onde você está, uma paz que excede todo entendimento, capaz de acalmar o coração, organizar os pensamentos e fortalecer a alma. Agora, imagine o seu dia sendo guiado por Deus. Imagine-se saindo de casa guardado, com caminhos preparados, pessoas certas surgindo, portas se abrindo, livramentos acontecendo e o favor do Senhor te acompanhando em cada detalhe. Declare com fé, onde você estiver: Senhor, eu entrego este dia a Ti. Entrego minha vida, meu lar, minha família, meus projetos, meus desafios e meus medos. Guia-me, protege-me e fortalece-me. Eu confio em Ti, Senhor, porque aqueles que começam o dia na Tua presença jamais caminham sozinhos. Aqueles que oram primeiro, que se apoiam na Tua palavra e se firmam na verdade do Salmo 27, podem descansar, porque sabem que tudo está sob o Teu controle. Nada foge das Tuas mãos, nada acontece sem que o Senhor permita. Tu sustentas todas as coisas e conduzes cada detalhe da nossa história. Receba agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo o que diz respeito a você, uma bênção profética poderosa, inspirada na palavra viva do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro: o Senhor é a tua luz e a tua salvação. De quem terás medo? O Senhor é a fortaleza da tua vida. De quem te recearás? Ele é o teu refúgio seguro, a tua proteção constante e a tua força em todos os caminhos. Que toda a escuridão que tentou te cercar seja dissipada agora pela poderosa luz de Deus. Que toda voz de medo, dúvida, angústia, confusão e opressão perca completamente a força diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Que todo peso espiritual seja retirado agora. Que a paz do Senhor governe o teu coração e a tua mente neste dia. A partir de hoje, você caminha debaixo de proteção sobrenatural. Ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque o Senhor é quem te guarda e te livra de todo mal, como está escrito no Salmo 91. Nenhuma flecha lançada contra você prosperará. Nenhuma palavra maligna, nenhuma inveja, nenhum plano oculto das trevas terá êxito contra a sua vida, contra o seu lar ou contra a sua família. Como diz o Salmo 27:5, no dia da angústia, o Senhor te guardará no seu refúgio. Ele te esconderá no abrigo da sua tenda e te colocará sobre uma rocha firme. E é exatamente isso que Deus faz agora. Ele te esconde no lugar secreto da sua presença. Ele te livra das armadilhas invisíveis. Ele te protege quando você nem percebe. E Ele te coloca acima das circunstâncias, acima das batalhas, acima dos problemas e acima dos inimigos.
Eu declaro que este dia será marcado por libertações visíveis e invisíveis. Portas que estavam fechadas se abrirão, caminhos que pareciam bloqueados serão destravados, o que estava travado começa a fluir. Pessoas certas cruzarão o seu caminho, oportunidades que estavam ocultas surgirão, provisões que pareciam impossíveis chegarão. Haverá alívio para sua alma, paz para seu coração, restauração para sua história e respostas do céu para aquilo que você tanto tem buscado em oração. Deus vai à sua frente, endireitando caminhos tortuosos, quebrando resistências, removendo obstáculos e preparando ambientes. Nada será perdido, nada será em vão. O Senhor transforma lutas em testemunhos e processos em vitórias. Confie, espere, descanse. Ele está agindo, mesmo quando você não vê. Se esta oração falou com você, ajude este canal a continuar levando a palavra de Deus a mais vidas. É simples, é gratuito e faz toda a diferença. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esta oração com alguém que precisa e escreva um comentário. Sua atitude fortalece este ministério e permite que mais pessoas sejam alcançadas pela presença, pela paz e pela luz do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. E se, em algum momento deste dia, o cansaço tentar pesar sobre você, se o desânimo sussurrar ao seu coração, ou se a vontade de desistir quiser se levantar, lembre-se do que Deus está te dizendo hoje, através do Salmo 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma direção espiritual, uma senha do céu para o seu dia. É Deus te ensinando a permanecer firme enquanto Ele trabalha no invisível. Espere, não como quem está parado, mas como quem confia. Espere com o coração descansado, sabendo que o Senhor não se atrasa e nunca falha. Que seus passos hoje sejam guiados pela paz que vem do alto. Que suas mãos prosperem em tudo aquilo que tocarem. Não apenas financeiramente, mas em cada tarefa, em cada decisão, em cada responsabilidade confiada a você. Que seus olhos espirituais estejam abertos para perceber as oportunidades que Deus colocará diante de você. Oportunidades que antes você não via, portas que antes pareciam invisíveis. Que a sua boca seja instrumento de bênção, de vida, de encorajamento e de fé. Que suas palavras curem, levantem, fortaleçam e tragam esperança. Em nome de Jesus, eu declaro agora: nenhuma doença tocará a sua casa, nenhuma crise dominará suas finanças, nenhum espírito de confusão terá espaço na sua mente. Todo ataque do inimigo cai por terra agora, porque você está guardado pelo Senhor. Eu declaro que você será fortalecido quando parecer fraco, sustentado quando parecer cansado, protegido quando não enxergar saída e cercado pela presença viva de Deus em todo o tempo. Que a bênção poderosa do Salmo 27 repouse sobre você neste exato momento. Que a sua manhã seja iluminada pela luz do Senhor. Que a sua tarde seja produtiva, guiada pela sabedoria de Deus. E que a sua noite seja marcada por paz, descanso e gratidão. Porque você verá, sim, a bondade do Senhor se manifestar na terra dos viventes, como está escrito no versículo 13. Mesmo que hoje existam desafios, lembre-se, Deus está com você. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, o céu já está trabalhando. Mesmo que você não entenda tudo agora, confie. O Senhor está alinhando cada detalhe. Nada está fora do controle, nada foi esquecido. Você está exatamente onde Deus pode te alcançar. Se você deseja aprofundar ainda mais a sua caminhada espiritual, deixamos uma orientação especial no primeiro comentário fixado. É algo simples, mas com um potencial enorme para transformar sua rotina com Deus e fortalecer sua fé de maneira prática e diária. Se esta oração falou com seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de gratidão a Deus por este novo dia, por tudo o que Ele já fez e por tudo o que Ele ainda fará na sua vida. Aproveite também para curtir este vídeo, porque isso ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que precisam começar o dia na presença de Deus. Inscreva-se no canal Atos da Fé se ainda não for inscrito. É de graça e você estará nos ajudando a continuar levando a palavra, a oração e a esperança a milhares de vidas. Compartilhe esta oração agora com seus amigos, familiares e grupos. Que mais corações sejam tocados, fortalecidos e protegidos pelo Senhor. Que Deus te abençoe,
te guarde e te conduza hoje e sempre. Chegamos a este momento final com o coração alinhado ao céu e agora liberamos um fechamento profético sobre a sua vida, fundamentado nos Salmos, na fé e na autoridade que há no nome do Senhor. Nada do que você ouviu até aqui foi por acaso. Cada palavra carregou direção, cura, confronto espiritual e promessa. E o mesmo Deus que falou durante esta oração é o Deus que cumpre o que promete. Hoje declaramos que começa um tempo de restituição. Aquilo que foi roubado, anos de paz, alegria, recursos, sonhos, oportunidades e até a sua força emocional, o Senhor começa a devolver de forma sobrenatural. O Deus dos Salmos é aquele que restaura a alma, que recompõe caminhos quebrados e que faz florescer novamente o que parecia seco. Onde houve perdas, ele traz abundância. Onde houve vergonha, ele traz honra. Onde houve atraso, ele libera a aceleração espiritual. Também declaramos livramento espiritual completo. Todo laço invisível que tentou te prender, toda opressão que tentou te silenciar, todo ataque oculto que operava no escuro está sendo exposto pela luz de Deus e desfeito agora. O Senhor é aquele que livra do laço do passarinheiro, que quebra armadilhas escondidas e que guarda seus filhos em lugar seguro. Nenhuma emboscada prospera quando Deus é o seu refúgio. Nenhuma estratégia das trevas prevalece quando o Senhor é a sua fortaleza. Hoje, pela fé, proclamamos a quebra de toda maldição. Maldições antigas, palavras lançadas contra você, ciclos repetitivos de dor, fracasso, escassez, enfermidade ou confusão emocional são interrompidos agora. O Deus que reina nos Salmos é o Deus que muda decretos, que reverte sentenças e que transforma pranto em dança. O que vinha se repetindo negativamente chega ao fim. Um novo ciclo começa hoje, selado pela presença de Deus. Declare no seu espírito: o Senhor está realinhando a sua história. Ele está restaurando sua casa, protegendo sua família, fortalecendo sua fé e abrindo caminhos que ninguém pode fechar. Mesmo que você não veja tudo agora, confie. O céu está em movimento. O Deus que te guarda não dorme, não falha e não abandona. Por isso, não ignore este chamado. Se esta oração tocou você, é porque Deus está falando diretamente com o seu coração. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de força, esperança e direção hoje. Seja um instrumento nas mãos de Deus. E escreva agora nos comentários, com fé e convicção: eu creio. Essa é uma declaração espiritual, um posicionamento diante do céu. E declaramos profeticamente sobre a sua vida: você não terminará este dia como começou. Você não caminhará sozinho. O Senhor irá adiante de você, endireitando caminhos, fechando portas que não vêm dele e abrindo portas que ninguém poderá impedir. Você verá respostas, você verá mudanças, você verá a bondade do Senhor se manifestar no tempo certo. Se você ainda não faz parte da nossa família de fé aqui no canal Atos da Fé, inscreva-se agora e ative todas as notificações, porque todos os dias há orações, mensagens e palavras que abençoarão, transformarão e fortalecerão sua vida. Se quiser, deixe também aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois estaremos orando por você e por sua família com muito carinho e compromisso espiritual. Você também pode abençoar esta missão clicando nas opções disponíveis na página inicial. Muito obrigado! Isso nos ajuda imensamente a continuar produzindo mais orações, mais mensagens de fé e mais palavras que edificam e fortalecem milhares de vidas todos os dias. E se você desejar apoiar ainda mais esta obra, torne-se membro do canal. Além de nos ajudar, você terá acesso a conteúdos exclusivos, orações especiais e uma conexão ainda mais próxima conosco nesta jornada de fé. Lembre-se sempre, aqueles que começam o dia com Deus jamais o terminam derrotados. E aqueles que depositam sua confiança no Senhor verão milagres acontecerem, no tempo certo e da maneira perfeita. Que a poderosa mão de Deus te acompanhe, te proteja e te fortaleça.
Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sua casa e sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.